Bom dia, irmãos. Aqui é o pastor Givaldo e vamos estudar o capítulo 21 do livro de João e o capítulo 85 do livro Desejado de Todas as Nações, onde nós vemos aqui Jesus aparecendo aos 7 discípulos e dando as orientações finais com respeito ao povo de Deus. Antes de lermos a Bíblia, vamos fazer uma breve oração e na bênção de Deus para entender a sua palavra, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. Nesse momento, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Ajude a entender a Tua mensagem, ilumina a nossa mente, que nesse momento o homem se cale. Tu fala a todos nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Aqui nós encontramos Jesus aparecendo mais uma vez aos discípulos. E Jesus interrogando a Pedro, sobre se realmente Pedro amava. E o texto começa dizendo, verso 21, depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, foi chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão. Pedro, é o Senhor. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, vestiu a roupa com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Aí continua o texto. Queridos, aqui mostra então, Jesus, ele havia na realidade marcado um encontro com os discípulos lá no Mar da Galileia, onde ele havia feito tantos milagres. O texto do Espírito de Profecia nos fala aqui que Jesus indicara aos discípulos um encontro na Galileia. E logo depois da semana da Páscoa, para ali se dirigiram os discípulos. Grande parte do mistério de Cristo, a gente sabe que aconteceu no Mar da Galileia. Ali mostra também que, por exemplo, quando eles achavam rodeados da tempestade, a grande tempestade, eles viram então um vulto que andava sobre o mar, que era Jesus, que acalmou a tempestade. Ele acalmou as ondas a fim de os livrar. Ali fora a tempestade acalmada a sua voz. Também na praia foi ali que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães para mais de 10.000 pessoas, alimentando. Em Cafarnaum, que fica também ali no Mar da Galileia, eles haviam testemunhado muitos milagres, ou seja, ali era um momento de muitas lembranças para os discípulos. Eles recordavam de tudo aquilo que estava acontecendo. E Ellen White diz que eles estavam, na realidade, conversando a respeito do que Jesus havia feito. A tarde era muito bonita, a tarde estava muito agradável, Ellen White diz, e Pedro disse para os discípulos, olha, eu vou pescar. Ele foi pescar com uma finalidade, segundo ela fala aqui, que era para comprar alimento e roupas que eles necessitavam. Então, se pegasse bastante peixe, poderiam vender e comprar alimento e roupas. Mas o texto mostra de forma bem clara que eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Eles conversaram o tempo todo a respeito do que Jesus havia feito entre eles, estavam lembrando das coisas maravilhosas que aconteceu. Todo esse tempo, Jesus estava ali na praia, observando eles. O texto diz aqui
Por fim, raiou a manhã e eles observaram o vulto que estava na praia. E de repente o estranho pergunta, né? Abordou com a pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Qual foi a resposta dele? Não, porque passaram a noite inteira e não haviam pego nenhum peixe. Foi então que o estranho falou, né? Disse: lance a rede do lado direito. Lançaram a rede então do lado direito e tal foi a surpresa, a multidão de peixes que pegaram. João, naquele mesmo momento, reconheceu que o estranho era o Salvador e exclamou para Pedro: é o Senhor. Pedro ficou tão arrebatado, tão alegre, que ele ficou ansioso de encontrar o seu Salvador. Ele se cingiu, vestiu a roupa e ele mergulhou e foi lá se encontrar. E os discípulos vinham trazendo o barco devagarinho com os peixes. Logo a descer para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Jesus então preparara comida para eles. E eles talvez perguntassem de onde ele fez essa fogueira e de onde ele achou esse peixe, né? Mas, queridos, Jesus, o Salvador, ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Ali estavam 7 dos 12 apóstolos. Um havia se desviado e 4 não sabemos onde estavam, onde ficaram, né? Ali acudiu à memória, quando Jesus foi partir o pão, eles lembraram da maneira como Jesus também partiu o pão para a multiplicação dos pães. Tudo aquilo trazia lembranças para ele. E aqui no verso 15, mostra a pergunta que Jesus agora fala a respeito, com respeito a Pedro, sobre a sua fidelidade a ele. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, aquele foi uma prova agora que Jesus fez para Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Pedro reconhece 3 vezes, né, o amor que ele tinha para com Cristo. Interessante que o texto mostra aqui Jesus perguntando 3 vezes a Pedro: tu me amas? A palavra para amor aqui é agapasmi. Jesus perguntando, agapau, né? O HP. Então, Jesus estava perguntando: você me ama, Pedro? Né? Com um amor grandioso, um amor princípio, com amor que eu amo você. E Pedro toda vez responde: filossi, Senhor, eu gosto de ti, né? Pedro realmente entendia que não tinha aquele amor, né? O amor princípio. E Jesus pergunta: agapesmi, Pedro? Pedro responde: filossi, Senhor. É como se Pedro estivesse dizendo: eu gosto de ti, Senhor. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, agapasmi? E Pedro responde: filossi, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Jesus agora ele baixa o nível de Pedro. No grego dá para a gente entender melhor, quando estuda a literatura do original. Pedro, na realidade, Jesus baixa, né, ao homem. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim? Você me ama? Né? É o amor filéu. E Pedro então responde: filossi, Senhor. Ou seja, todas as vezes Pedro responde na mesma intensidade, né? Mas Jesus então ele baixa o ser humano. Aqui mostra, queridos, que Deus nos ama, né? Deus está disposto a fazer tudo pela nossa salvação.
Aqui mostra que o que Deus deseja é que nós reconheçamos as nossas debilidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ele quer que realmente reconheçamos que Ele é tudo em nós e nós não somos nada. A partir do momento que Pedro reconheceu que ele era um pecador, que ele era um miserável, que não podia fazer nada, ele entendeu que a única forma de cumprir a missão para o qual ele foi chamado, para ser um pescador, não de peixes, mas de homens. E ele lembra mais uma vez, naquela ocasião, que ele foi chamado para salvar pessoas. Jesus dá novamente a missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, é um privilégio poder cuidar da igreja de Deus. É um privilégio poder cuidar da causa de Deus. O evangelho, ele não transige com o mal, não pode desculpar o pecado. Por isso que Pedro errou, Pedro pecou. Os pecados secretos devem ser em segredo, ser confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. Pedro pecou publicamente, ele negou a Jesus publicamente. E agora, publicamente, ele mostra mais uma vez que ele ama o Senhor Jesus. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. 3 vezes negara Pedro abertamente o Senhor, e 3 vezes tirou Jesus dele a certeza de seu amor e lealdade, insistindo naquela penetrante pergunta, seta aguda ao seu ferido coração. Jesus revelou perante os discípulos reunidos a profundeza do arrependimento de Pedro. Sabe, queridos, todos nós somos pecadores, somos falhos, e precisamos realmente reconhecer o nosso pecado, reconhecer nossas debilidades, reconhecer que não somos nada sem Deus. O segredo do sucesso, Ellen White diz aqui, que está na união do poder divino com o esforço humano. Assim vamos poder cumprir a missão. Que Deus te abençoe, possamos cumprir essa missão em nome de Jesus. Amém? Antes de se unir a Pedro, aos apóstolos, e reconhecer seu pecado, está disposto a pregar este evangelho, Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Pai querido, abençoa cada um de nós, e assim como Pedro, ajuda a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer nossas debilidades, e cada dia entender que somente junto contigo, Senhor, poder divino com esforço humano, vamos ser vitoriosos. Nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.